Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex MM no UAMM Reviews. Hoje estarei trazendo o resumo aí de Mônica, número 5, da editora, pela editora Globo, né? Então bem antigo, onde podemos ver aí a capa, a sereia do Capitão Feio. Então nesta época eles estavam divulgando um filme, né? Que é da Sereia, que está disponível, né? Hoje em dia, mas ele é bem antigo. E aqui eles fazem muita propaganda disso nessa época, para quem está acompanhando os quadrinhos que eu estou postando da Mônica nesta época. Falando em época, aqui está uma cola da Pratique, cola Pratique da Lava, da turma da Mônica. Ele é bem nostálgico. Alguém já teve uma cola dessas? Deixe nos comentários. Mas agora falando sobre uma aventura cinematográfica, onde aqui eles meio que quebram a quarta parede, né? Fazendo alusão de que a Mônica está no cinema e de que ela é uma atriz. Pois assim, é fácil de perceber que ela é uma estrela, né? Então aqui, como eu disse, no começo já tem a quebra da quarta camada, colocando este lápis aí introduzido, desenhando uma porta, né, interferindo no universo da Mônica. Então aqui vai abrindo, né, uma nova percepção de bairro, né, de um lugar sujo, porém muito bem desenhado, né, para que eles possam ali mostrar como seria o reino do Capitão Feio, que ele tem, né, poderes aí. Alguns poderes, como vocês vão perceber. Então ali o Capitão Feio e sua trupe estão planejando novamente, né, atacar de alguma forma aí o filme da Mônica desta vez. Então ali você vê que existem muitas pessoas reunidas, né, e percebe-se que há uma gravação de vídeo. Eles estão fazendo um filme, inclusive com a personagem que é o mesmo que aparece no filme. Então essa historinha aí é uma propaganda, né, do filme da Mônica. Ali aparece o diretor, as atrizes, e o Cebolinha e a Mônica aparecem como curiosos, né? E de repente, obviamente, que teria que acontecer, né, neste roteiro, eles são convidados para participar deste filme. Então, mas de repente alguém quer estragar essa brincadeira, que é o Capitão Feio. O Capitão Feio, ele tem um poder aí de paralisar, né, com sujeira. Então, ele coloca um pouco ali de pressão sobre esse pessoal, essa direção. E até mesmo a Mônica quis intervir ali, querendo dar algumas coelhadas. E daí acaba sendo preso, né, por este laço de sujeira, digamos assim. Então todo mundo ali acaba sendo interferidos, né, pela ação do Capitão Feio, que exige, né, estragar o filme e também participar deste filme, onde ele queria fazer ali uma aventura dele mesmo, onde ele queria destruir este local, né, a natureza, etc. e tal. E esse lugar também é a pousada do Rio Quente, também é como se fosse uma propaganda desse local, como já foi dito em outros cartazes do filme, sobre as curiosidades. Então aqui, para resumir, eles tentam enganar o Capitão Feio, ali fazendo com que ele fosse contra suas próprias ideias, né? Mudando o visual dele, o figurino, mudando o jeito de agir, etc. Né? A história vai passando, então ele vai obedecendo a direção e vai fazendo totalmente o que ele não queria fazer. Então a história se resume a isso. Ele acaba enganado ali, né, molhado também, onde os poderes dele acabaram por estar tão molhado. Então ali ele se enfiou na terra, veja só que esse detalhe, né, que tipo de super-herói maligno se enfiaria no meio da terra ali. E aqui sobrou o Cebolinha, a Mônica, né, ali que foram convidados, como eu disse, na verdade eles foram convidados aqui no final. Então é Mônica e a Sereia do Rio, o nome do filme, né? E ele faz essa propaganda, os personagens são os mesmos que aparecem aqui no quadrinho, né, no filme. E aqui foi finalizado. E como eu disse, aqui ó, pela Transvídeo, é estudo de Maurício de Souza apresenta, né, Mônica e a Sereia do Rio. Veja aí com uma imagem aí, ó, da TT Espíndola, que é uma atriz aí da época. E agora vamos para o Rolo, em A Roupa Certa, onde ele está aí com umas roupas bem diferentes, né, bem extravagantes. E a Tina achou isso meio ridículo, pois ela queria colocar o bedelho no encontro que o Rolo tinha, né? Então talvez essa história sirva como uma lição de moral,
que não devemos deixar os outros colocar o bedelho em nossas escolhas, principalmente de visual, de roupa. É exatamente isso que a Tina aí, a intrometida, quis fazer com o Ron, colocando outro tipo de visual nele, inclusive com uma gravatinha, né, porque ela acharia que o encontro daria errado, mas obviamente que deu errado justamente pelo contrário, porque a mulher já não se interessava pela roupa dele, por essa nova roupa. Ou seja, se ele estivesse do jeito dele, como vocês podem perceber na estética desta moça, ele estava bem parecido com ela. Então, só para ilustrar, né, essa lição de moral aí, que devemos ser a gente mesmo. Aqui aparece uma historinha, como se fosse uma historinha do final, né, com algumas indicações, quer dizer, explicações em tal de regulamento. Aí que eu não entendi bem para que, não li isso, né? Mas aqui tem uma historinha da Mônica e do Cebolinha, onde ela demonstrou a sua força, né, batendo na costa dele, dizendo que estava feliz por ver ele feliz, e acabou derrubando ele no final. E aqui é a turma em Smack. Na verdade é mais a história da Mônica. E mais uma vez aí provando que a Mônica, ela é uma homerengo, ela fica atrás dos homens, né, fica atrás dos machos aí, como eu já disse em outras historinhas, ela é muito assanhada. Então essa característica talvez tenha se perdido pelo tempo, mas ela sempre esteve atrás dos meninos, e aqui inclusive beijando eles, né, à força. Então aqui não mostra que é ela, mas eu já disse que é a Mônica, e ela sai beijando todo mundo, até mesmo o sujo do Cascão. E ela, a mãe da Mônica, percebeu que o batom dela tinha desaparecido. E foi justamente a Mônica aí, né, que estava usando o batom, né, de adulto, e saiu beijando todos. E por incrível que pareça, eles gostaram muito. Então acabou, eles que têm tanto medo da Mônica, acabou gostando aí. Eu acho essa história meio polêmica nos dias de hoje. Né, que está incentivando, né, a relação muito cedo. E esse foi o fim. E aqui é uma história com um personagem que eu não conheci, que é um tal de Rubão e Mariazinha, não sei por que diabos esses personagens apareceram, onde é aquela típica história do marido ciumento, esse que é o ciumento, né, o tal de um Rubão, e esta é a Mariazinha. Então ela não podia nem conversar com outros homens. Ela se sentiu elogiada por ele sentir ciúme, e aqui não podia ninguém ser atrevido, né, de assobiar para ela, que ele já ficava zangado e corria atrás para a briga. Então papo vem, papo vai. Daí no final das contas ele obrigou ela a mudar de roupa. Que na minha opinião está certo mesmo, que ela quer ficar se mostrando decote. Então tem que usar uma roupa comportada mesmo. Esses são os mandamentos de Deus que a civilização ocidental perdeu, né? E aí é usada nos quadrinhos pelos roteiristas, né? Que não sabem de nada, só vão jogando, né, os estereótipos do dia a dia. Então ali ela se separou dele e resolveu sair igual uma vaga, você sabe o que. Então ela saiu e queria chamar a atenção de todos os homens. E ela acabou percebendo que isso não é uma boa ideia, sair por aí, né, mostrando a parte do corpo. Então ela decidiu voltar para ele. Mas então aqui, para a história ficar engraçada, ele também não era uma boa pessoa. Ele saiu caçando aí as mulheres, ou seja, como se estivesse traindo mesmo. Então essa é uma história aí para as criancinhas dos anos 80. E aqui mais uma história polêmica envolvendo a relação, né, das crianças com outras crianças, onde o charme, acima de tudo, do Titi quer chamar a atenção de todas as garotas. Ali como se ele fosse um galinhão, né, querendo impressionar todas as mulheres, né, meninas. Ali então ele sai abraçando, recebendo beijos de muitas garotas. Né? Então é um típico cafajeste, né, que Deus também não permite esse tipo de coisa. Mas como eu disse, a civilização ocidental se perdeu. E também isso se reflete nos quadrinhos. E aqui ele chega todo amassado, né? E ela achou, né, que ele não tinha se arrumado para se encontrar com ela. Ou seja, ele ficou todo amassado de tantos abraços, né? Como se isso fosse possível. Na verdade, na realidade, ninguém fica tão amassado e desarrumado assim só por causa de abraços. Mas aqui é somente para ilustrar, né, como ele é um cafajeste. E aqui a Mônica se encontra com Humberto em comunicação. Humberto é o personagem que é mudo, né, não fala nada. Então ela, tipo, acha engraçadinho, como ela diz, ele não conseguir falar nada. Mas então ela dorme, né, como se fosse fácil uma criança dormir no meio do mato, ali do lado de uma árvore. Então ela começa a sonhar, onde ela não escutava as vozes de nenhum dos animais, né. Ou seja, a comunicação seria quase igual a do Humberto. Então
ela não conseguia entender nada do que eles estavam dizendo. E ela também não conseguiu dizer nada. Na verdade, aqui, Humberto não é surdo, mas sim mudo, mas sim como seria se todos fossem igual a Humberto. Então ela achou isso horrível e se sentiu ali culpada, né, pelo Humberto, e foi se sentar do lado dele, e achou tudo aquilo horrível. E como se ele tivesse percebido isso, né, ele foi lá e beijou a Mônica também. E acabou com essa lição que diz que às vezes não é preciso nem falar, né, para demonstrar o amor ou coisa do tipo. E este foi o fim. E aqui uma história do Horácio, né, que não tem nem título, que eu pessoalmente não gosto do Horácio, é muito ruim. Né? Eu acho que a pior personagem do Maurício de Souza é do Horácio. Então aqui onde esta menina estava aí com dor de cabeça, e eles começaram, né, com algumas conversas, e ela sempre irritada, né, dizendo que queria ficar sozinha, algo do tipo. Então finalmente ela teve paz ali de ficar sozinha, mas ali ficou meio triste por estar sozinha, né, se contrariando. Totalmente idiota essa história. E aqui um outro personagem chato, que é o Bidu, né, com aquelas histórias chatas de fora da camada, né, da quarta camada, falando sobre o mundo dos roteiristas. E aqui os desenhistas tiveram preguiça, né, onde só o letrista e o balonista teve o trabalho de colocar nesse espaço em branco aqui, ó, não desenhado, uma história sobre um robô, onde o Bidu reclamou para o roteirista que ele queria ser desenhado. Então, resumindo, essa história é muito chata. Ele viveu muitas aventuras aí, só que ele não estava sendo desenhado e conversava com o roteirista, é uma coisa totalmente chata. E aqui mostra o tal do desenhista ou roteirista, sei lá, que escravo do Maurício ali está. E o Maurício aparece como se fosse o super-herói ali, né? Um puxa-saquismo essa história, para dar as instruções para os desenhistas e roteiristas. Então aqui finaliza com um deles aqui. Pois a tocha olímpica foi passada para ele, ou seja, agora é a vez dele desenhar e ele também estava com um pouco de preguiça de ser criativo. O que ilustra bem, né, o estúdio Maurício Produções. E aqui a turma em O Sumiço da Mônica, onde a Mônica realmente sumiu e o Cebolinha aprontou, né, como Sansão sem a presença da Mônica. E sim, a fofoca se espalhou. Ela perguntou, eles foram atrás da Mônica, né, parece que estava atrás da encrenca. Eles sentiram saudades da encrenca. Então eles chamaram a Mônica por todos os cantos possíveis, né, o que é improvável eles chegarem ao ponto de chorar, né, como se eles amassem a Mônica, idolatrassem ela. Então ela apareceu do nada, de repente, brava, né, com o que o Cebolinha fez com o Sansão, e acabou batendo neles ali, onde eles ficaram felizes. Ou seja, parece que eles são sadomasoquistas. E aqui é uma história do Jeremi, né, eles mudaram até o nome de Jeremi, que na verdade é o Jeremias, o príncipe que veio da África, né, estereotipando ele ali como o personagem negro, né, que veio da África. Que também outros estereótipos, né, do povo árabe, onde ele foi perseguido aí por eles. Então foi vendido como escravo, e ali o português, né, como se fosse um português, né, que pega os escravos ou escravizados, se alguém preferir assim, pegou ele e colocou ele para trabalhar de graça, porque quem estava lucrando mesmo era o patrão, né, era o malvado do patrão. E aqui ele fez, né, como se fosse uma rebelião, o que é algo totalmente impossível, né? Então ali, por exemplo, aqui como que um menino poderia atropelar um homem gorducho desse tamanho. Então aí é tudo uma fantasia, né? Como se ele fosse um super-herói ali. E que de repente ele ficasse bravo, né? Se ele fosse tão durão assim, então por que não fez isso antes? E daí, como se ele tivesse ganhado superpoderes, ele puxou essas pessoas pela mão ali, como se ele conseguisse fazer tudo isso mesmo. Mas então chegou a lei da escravatura, a lei da Áurea. Vocês estão livres, disse o homem. É a grande notícia. Então aqui é uma lição, né, um pouco sobre a história da escravidão, onde ele estava contando sobre a história do Jeremi, que na verdade é um parente aí do Jeremias, e é por isso que apareceu no título Jeremi e não Jeremias, apesar da mesma aparência. Então aqui o que eu achei incoerente é que o homem aí gostou do futebol dele e disse que queria comprar ele, né? Ou seja, é como se fosse ali um olheiro, né, de futebol, mas eles acabaram pintando o homem como se fosse um escravizador, né? Por isso que o Jeremias ficou bravo, o que é incoerente, pois se está oferecendo dinheiro, ele não está oferecendo a escravatura, ele não está oferecendo serviços forçados, está oferecendo dinheiro, poxa! Então, é uma história idiota. E aqui, né, mais uma vez, uma história da Mônica, sem título, né, mais uma vez eu digo que a Mônica aí se irritou pelo fato dela ser comilona. Então, às vezes, sempre aparece nas histórias que eu li aí do passado, a Mônica se irrita com isso, com o fato dela ser comilona,
e tenta que ela se arrependa e não coma, etc e tal, acabou magoando a Magali, né? Então a Mônica alegou que ela ia ficar gorda e por isso queria ser amiga, e para a Mônica carregar ela nas costas, porque ela seria tão gorda que a Mônica seria a única que poderia ajudar ela, né, carregando ela. Então ela se sentiu ofendida. Mas no final, né, por ironia, ela disse que ela voltaria, né, tipo, aceitaria ser amiga por toda a vida, porque a Mônica poderia carregar ela caso ela ficasse gorda. Ou seja, se contradisse ali só para formar esta piadinha. Aqui mais uma história do Horácio, né, economizando letras, apenas desenhando algumas coisinhas ali onde ele plantou, né, queria plantar algo do tipo uma planta, e não queria que ninguém pisasse nessa flor aí, né, como se ele fosse o valentão e conseguisse vencer esses dinossauros maiores do que ele. Mas ali por ironia, né, a planta mordeu ele. Então ele apenas colocou uma placa ali dizendo cuidado à planta carnívora, né? Então uma história meio besta aí. E aqui, como eu disse, ó, essa é uma propaganda aí de Mônica a Sereia do Rio, onde aparecem aí algumas histórias deste filme aí. Por exemplo, a Sereia do Rio, mas também tem outras histórias, como o Jacaré de Estimação, a Gruta do Diabo e o Tocador de Sinos. Aí ali eles agradecem a pousada do Rio Quente, como eu disse no início, né, que eles fizeram toda aquela propaganda do local também. E aqui a Turma da Mônica, né, envolvendo Nana, Tarcísio, Nana, o Tarcísio da novela da Globo, né, aquele Tarcísio mesmo que vocês estão pensando, onde elas estão fofocando sobre novelas, etc. E diz que o Tarcísio queria dormir, algo do tipo. É uma canção para o Tarcísio Minar. Então é estranho que exista essa história, como se fosse um puxa-saquismo aí, justo na época em que o Maurício estava produzindo, né, a Sereia do Rio. Sei lá, meio estranho. Será que ele devia alguma coisa pro Tarcísio? Será que o Tarcísio ajudou ele? Então aqui nessa historinha é como se ele estivesse quebrando a quarta camada, né, com esses carneirinhos, contar carneirinhos pro Tarcísio dormir, porque o Tarcísio estaria além dessa história. Então ali ele fez de tudo, Cebolinha também, né, para tentar fazer o Tarcísio dormir. Então aqui o próprio Tarcísio, né, aparece na história, dizendo que para eles dormir, né, bastaria eles ficarem quietos. Né? Então esse foi o resumo da história e este foi o fim. E aqui finalmente este é o fim, né, da tirinha, onde a Mônica diz ali, né, esta é a edição de 1987, onde a Mônica vê as moscas do Cascão, né, que é um personagem que eu acho ridículo existir. Então ela coloca um spray ali no Cascão para matar as moscas, mas o spray é tão forte que o Cascão acabou caindo ali, e este foi o resumo da história. E aí, para falar de propagandas de brinquedos da época, alguém já teve um desse? Defensores do Universo. Ali são essas bonequinhas aí, como se fossem guerreiras, nunca ouvi falar. E aqui os brinquedos de montar da Kit Spock, de construção, né, de carrinhos, é mais para meninos. Então este foi o resumo. Se você gostou, curta, compartilha, ajude em Pix, porque dá trabalho ficar fazendo tanto reviews. Então aí, se você gosta, dê indicações de gibis e histórias. Obrigado pela atenção e até a próxima.